Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu em São Paulo essa semana, que foi a Marcha para Jesus. Nós, como família, como igreja, como representantes da Comum Sumaré, fomos adorar o Senhor lá em São Paulo. E a gente subiu aqui, não para dizer, a gente foi para a marcha, não é isso, mas a gente queria que vocês soubessem, e o pastor Bruno principalmente, que nós colocamos em prática, ele não está sabendo, viu, gente? Nós colocamos em prática, nessa quinta-feira lá em São Paulo, todos os temas da palavra do pastor Bruno sobre adoração, que foi níveis de adoração, estilo de adoração, o modo de adoração. Esses temas estão todos na internet, quem quiser, falta mais um aqui. Parece a adoração que muda a atmosfera. Com certeza, lá naqueles milhões de pessoas, eu acho que o ano passado tinha 8 milhões de pessoas, esse ano tinha muito mais gente. É claro que com certeza tinha gente que foi lá só por causa dos artistas, mas nós, como família, nós fomos lá para adorar o Senhor. Nós sentimos uma atmosfera, pastor Bruno, que nem a sua palavra falou, de Deus assim, sobrenatural. Foi algo muito, transformador. Nós vimos jovens lá adorando, vimos jovens, gays na adoração, mas a gente fez amizade com alguns que estavam perto da gente, mas a gente viu que eles adoravam com amor também, sabe? Que é uma luta espiritual ali, né? Mas a gente sentiu algo diferente. E acho que essa diferença foi porque a gente escutou essas palavras e a gente começou a adorar de outra forma. Adorar, sabendo o que estava fazendo, sabe? Tipo isso. E foi muito bom. Gente, quando vocês tiverem a oportunidade de ir na marcha, vão. Eu, em particular, quando deu a gente chegou lá umas 10h30, né? E ficamos lá até 11h30 da noite. Quando deu umas 5 horas, meu joelho não aguentava mais. Mas eu falei, não, vou falar que nem a pastora falou uma vez. Você tá cansada? Vamos adorar mais, porque ele merece. Então, lá não foi só adoração, foi sacrifício também. Os pés, as pernas, tudo doía, gente. Bom, como a Ana falou, nós fomos lá para adorar. Não fomos por causa de artistas, né? E todo ano nós estamos fazendo essa adoração em São Paulo. A gente está indo para a marcha, tá? Então, assim, no próximo ano, 2024, vocês todos já estão convidados, tá bom? E nós subimos aqui hoje também para recitar alguns versinhos, porque hoje é um dia diferenciado, né? Hoje é o dia do pastor. Então, nós viemos só para prestar uma homenagem para os nossos pastores. Pastora Camila, é para você também, tá bom? Hoje é dia de falar da missão. Não, eu só vieram aqui por causa da marcha. Eles não querem falar. Hoje é dia de falar da missão de ser pastor, de alguém que se anula simplesmente por amor, se dedica a outras vidas e as ovelhas perdidas vai buscar, seja onde for. Abre mão muitas vezes de muitas coisas, se dedica à sua lida, enfrenta incompreensões, mas prega o amor à vida. Vai levando a sua cruz, conduzindo até Jesus, cada ovelha perdida. O pastor é escolhido para amar e cuidar, anjo da casa de Deus. Ensina por onde andar, tem a honrosa missão de orar por cada irmão. E ao Senhor apresentar. Deus abençoe a sua casa e lhe dê sabedoria para seguir na missão com amor e ousadia. Muitas bênçãos sem medidas para a nossa alegria. Por isso, amado pastor, receba essa mensagem da igreja reunida, com gratidão e coragem pelo seu zelo e amor, neste dia do pastor. Essa é a nossa mensagem para vocês. A gente queria dizer também que os nossos pastores
Nós temos bastante pessoas novas aqui na igreja, para a graça do Senhor, para a glória do Senhor. Eles não são só pastores, eles são amigos, eles são aquela pessoa que quando você estiver no desespero, vocês podem ligar às 4 horas da manhã, né, pastor Bruno? E falar, eu preciso de você. Nós não cansamos de dizer que quando a mãe do Marcos faleceu, os nossos pastores saíram daqui, de Sumaré, e foram em Santos, acompanhar, né, esse sofrimento da gente. A gente nunca vai esquecer disso, nós vamos ser eternamente gratos a eles por isso. É algo que só, eu não sei se outros pastores fariam isso, mas os nossos pastores eu sei que fizeram. Os nossos pastores eu sei que fazem. A tia Lúcia também já aconteceu isso, né, tia Lúcia? Deles irem no enterro do seu irmão, né? Então, gente, não é só isso, sabe? É amizade, é carinho. Eu tenho os meus pastores, eu amo eles, acho que não tem outra palavra que possa resumir. Eles são para mim pais, irmãos, são meus amigos, são meus companheiros. Eu sei que quando nós precisarmos, num socorro, na alegria, na hora do churrasco, eles vão estar com a gente sempre. E esse dia é um dia especial não só para vocês, mas para a gente, por sermos, né, as ovelhas de vocês 4. Então, nós queremos... A nossa honra, hoje é a sala de honra. Hoje a sala de honra é de vocês 4, não é só da Camila, tá bom? É que aqui, gente, nós temos uma sala de honra para os nossos pastores. O pastor que prega, a gente tem uma equipezinha que faz um agrado para eles ali na sala de honra. Mas hoje, como é dia dos 4, o dia é de vocês, tá bom? A sala é de vocês. E só agradecer, né? E gratidão pelo que vocês fazem, já fizeram, e com certeza ainda hão de fazer por nós. Não só nós, como família, mas por toda a igreja. Muito obrigado. Boa noite, gente. Eu vou complementar um pouco da palavra do Dia do Pastor. Fazem 7 anos que a gente está aqui? Vai fazer 8 anos que a gente está aqui e eu não lembro de um momento, seja ele difícil ou de celebração, que vocês não estiveram ao nosso lado. Os 4, independente de quem foi, vocês sempre apoiaram muito a gente. Eu tenho certeza que a nossa família hoje está da forma que está estruturada da forma que está também pelo trabalho que vocês fizeram com a gente, de amizade, de estruturação familiar, de casamento dos meus pais, do nosso casamento que vai acontecer. Então, assim, eu não tenho palavras para dimensionar, para colocar da gratidão que eu tenho pela vida de vocês, na nossa vida e da vida de toda a igreja. A gente passou por uma peleja, passamos pelo furacão e vocês continuaram firmes com as rédeas na mão. Então a gente está aqui hoje também pelo grande trabalho de vocês. Eu sou extremamente grato por tudo que vocês estão fazendo, por tudo que vocês já fizeram pela nossa família e agradeço imensamente por tudo que ainda vão fazer. Muito obrigado, eu sou extremamente grato a vocês. Eu amo vocês. Bom, é fácil ser pastor quando tem ovelha dessa forma, como vocês são. É muito fácil. Mas faltaram 2 coisas, Ana e Marcos. Faltaram 2 coisas para vocês fazerem, tá? A Emily não falou e o Marcos subiu dizendo que ia ter dancinha aqui. Ele falou que ia ter dancinha, que eles ensaiaram para fazer a dancinha. Faltou, viu, Emily? Pietra. Eu creio que eu fui na primeira marcha para Jesus em São Paulo. Se o Bruno tinha... São 30 anos de marcha. Nós fomos... Mas, calcula quantos anos você tinha, Bruno? O Bruno tinha 4 anos. Eu levei o Bruno e o Nado. O Pablo era bebezinho ainda. Nessa primeira eu não levei. Mas nós fomos na primeira. Glória a Deus. E muitas outras. Nós fomos em marcha ali, quando era na Avenida Paulista,
que nós levávamos ônibus lotado. Você foi, Douglas? Na Paulista? Era impossível você ficar. Eu pensei que a gente podia morrer de tão apertado que ficava ali, sufocada. Paulinha desmaiou nessa marcha, foi carregada por cima, assim, pelos bombeiros. Por vocês, ela foi, levantaram por cima, assim, foi levada. Era muito tenso, muito legal, muito abençoado. Queridos, oi? O curso, queridos, olha, todos deveriam participar, tá? O curso que o Leandro, doutor Leandro, vai estar trazendo aqui dia 26, vai ser incrível, vai ser tremendo. Quem ainda não se inscreveu, 24 de junho desse mês, venham, é preciso se inscrever, é R$15 por pessoa, vocês não podem perder. A Lani está convidando pessoas, tem cliente dela que vai vir, o casal, e vai ser incrível, vai ser tremendo. Existem algumas polêmicas no meio evangélico, eu não vou dizer gospel, evangélico. Por exemplo, nós cantamos Maranata, hora vem. O que é Maranata, hora vem? Maranata. O que é Maranata? É hora vem, Senhor Jesus. Isso quer dizer o quê? Nós, Igreja de Jesus Cristo, estamos esperando que Jesus busque a sua igreja. Nós estamos esperando por isso. Agora, existem linhas de entendimento diferente. Eu, como me converti na Igreja Batista, mas eu nasci na Assembleia de Deus, com 14 anos me converti na Igreja Batista, aprendi dos batistas que Jesus arrebata a igreja, Jesus espera no ar, e a igreja, os crentes que estiverem prontos, preparados com uma vida diante de Deus, Jesus arrebata, é o rapture, é o rapto, né? Alguns na língua espanhola, castelhano, falam rapto. Estão esperando o arrebatamento. Então, Jesus, antes da grande tribulação, arrebata a igreja. Lá pelo, eu acho que 3º ou 4º ano que nós estávamos no MFI, o MFI mudou de visão. O MFI acredita que a igreja não será arrebatada durante a grande tribulação. E tem algumas linhas de entendimento que acreditam que Jesus arrebata, leva a igreja depois da grande tribulação. São quantos anos de grande tribulação? Alguns acreditam que no meio, 3 anos e meio, a igreja é arrebatada. Sério mesmo? Não faço ideia. Se vai ser antes, durante ou depois. Eu só sei de uma coisa, eu tenho que estar preparada. Isso é fato. Eu tenho que estar preparada e preparar a igreja para que, quando Jesus arrebatar a igreja, nós possamos subir com ele. Tem uma outra linha que fala sobre prosperidade. Tem aqueles que falam contra o que foi denominado o evangelho da prosperidade. E tem aqueles que acreditam que Deus quer prosperar o seu povo. Isso vai fazer com que, se eu acreditar numa ou noutra coisa, vai me impedir de ser salvo? Não. Porém, dízimos e ofertas estão em toda a Bíblia. Quem não dá o dízimo, como eu trouxe uma palavra algumas semanas atrás, é doido, porque está tirando a parte que Deus ordenou que nós dessemos. Quem não dá o dízimo vê durante o mês as suas finanças serem quebradas. Então, aquilo que seria o valor do dízimo, vamos imaginar que o seu dízimo hoje seria de R$2.000. Vamos imaginar que o seu dízimo hoje seja de R$20.000. Ok. Se você não der o dízimo, vai vir o espírito devorador que vai te fazer gastar esse dinheiro e mais durante o mês. Você vai, quebra coisas, se você tem uma empresa, é funcionário que coloca na justiça, o dinheiro vai embora, porque o dinheiro não era seu, o dinheiro é de Deus, ok? E você pode administrar o teu dízimo, falar: Deus, vou fazer o seguinte, eu vou dar metade do dízimo para a igreja e a outra metade eu vou comprar alguma coisa para alguém que está precisando. Não. Você não pode gerenciar o que não é teu.
O dízimo é do Senhor. Você tem que dar o dízimo na casa do tesouro. Vamos imaginar que você gosta muito de um pastor na internet, você dá o dízimo para ele, mas a tua igreja é aqui, a casa do tesouro teu é aqui. Você pode dar para essa outra pessoa oferta. E hoje também é dia de ofertarmos para a missão Adore, que nós falamos quando eu preguei. Você pode ofertar 5, 10, 20 reais, aquilo que vier no teu coração. Eu só peço que você coloque no envelope que a oferta foi para isso. Eu vou fazer um Pix. Manda o comprovante do Pix para a Jace ou para a Fernanda. Aliás, precisava ter os números delas para quem não tem o contato delas, poder estar enviando. Então, hoje vai também ser oferta para a missão Adore. Eu quero abrir no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. É a oração do Pai Nosso que eu quero ver com vocês. O verso 10. Mateus, capítulo 6, verso 10. Diz assim... O Jesus fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí o verso 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Tem algumas traduções que dizem assim na terra como é no céu. Então a vontade que Deus tem para nós, que somos filhos dele, para a igreja dele, é que a vontade de Deus se realize aqui na terra para nós, do mesmo jeito que as coisas acontecem no céu. Vou dizer mais ou menos desse jeito. Imagine, lá no céu tem anjos de Deus, amém? Os anjos de Deus estão lá. E imagine que anjos precisam ir para o SUS com a asa quebrada. Quebrou a asa, vai ficar na fila do SUS para ser atendido. Acontece isso? Não. Imagina que anjos têm roupa rasgada ou sapato furado. É no céu desse jeito, gente? É assim na terra como é no céu. Então, olha, acreditar que Deus quer nos prosperar está permeando toda a Bíblia. Ele quer que a nossa vida seja aqui na terra como ela é no céu. No céu, o Ronaldo, quando ele se converteu bem no comecinho do nosso casamento, eu falei para ele que lá no céu nós não vamos ser casados. Ele falou: sério? Naquela época ele estava muito apaixonado, né, bem? Muito apaixonado. Falei: então lá no céu a gente não vai ser marido e mulher? Não. Nós não vamos morar na mesma mansão? Não. Falei: então eu não quero ir para o céu. Falei: não, mas a outra opção é o inferno. Eu também não quero ir para o inferno. Lá no céu, as ruas são de ouro, tem palácios de cristal, nós vamos ter cada um a nossa mansão. O céu é um lugar maravilhoso, são as historinhas que nós contamos para as crianças, que a Bíblia fala de como é o céu. Lá no céu, e Deus quer que nós, como representantes dele aqui na terra, vivamos dessa forma. Deus quer que nós desfrutemos do que Deus tem como Pai para nós. No Antigo Testamento era muito mais fácil. Malaquias fala: olha, você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Como é que a gente vê? Pelo status da pessoa, não pelo sucesso e tal, mas pela posição que a pessoa está. Agora, no Novo Testamento, mas no Novo Testamento Jesus era pobre. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Queridos, quando Jesus morreu, os soldados romanos que estavam em Israel, eles ganhavam um salário, um soldo, que era maior do que os soldados romanos que estavam em Roma, trabalhando em Roma. Os soldados romanos que trabalhavam em Israel ganhavam mais do que os próprios, e era o maior salário que existia na época. Os judeus não ganhavam dessa forma. Mas quando Jesus morre, sabe o que eles fazem? Eles pegam a túnica de Jesus, as roupas de Jesus, e eles lançam sorte, eles fazem um sorteio por aquela roupa. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus era Deus? Não. É porque era uma túnica de linho puro, caríssima. Era uma túnica caríssima. Quando Jesus
vai entrar em Jerusalém, na entrada triunfal, ele manda buscar um jumentinho que nunca tinha sido montado. Se fosse na nossa época agora, seria um carro zero que nunca tivesse sido usado. Era o transporte da época, o melhor transporte da época. As mulheres eram encarregadas, tinha mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Tinha até um tesoureiro que roubava da sacola, que era Judas Iscariotes. Então, em Coríntios, no livro de Coríntios, nas cartas de Coríntios, fala que Jesus se fez pobre. Ele nasceu numa manjedoura. O que é manjedoura, gente? Curral. No curral, onde os animais comiam palha. Jesus nasceu ali, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, para que nós nos tornássemos ricos. Como é que essa transferência de riqueza vem para a mão do crente? Queridos, você acha mesmo que Deus quer que nós padeçamos necessidade? Você acha que Deus quer que nós vivamos de cesta básica, vivamos sofrendo? Ele não quer isso. Porém, o que é que ele é contra? Ele é contra a ganância. Quando você quer dinheiro mais do que você quer servir a Deus. Quando o dinheiro está na frente, está em todos os teus pensamentos. Quando tudo que você quer é ter muito dinheiro. Pelo dinheiro em si, como um fim em si mesmo. Vocês estão entendendo? Quando o dinheiro ocupa o teu primeiro pensamento, é a tua primeira vontade, mesmo que você diga assim, não, mas eu quero é para sustentar a igreja, é mesmo. Quando ele está ocupando demais os teus pensamentos, quando ele vem antes da obra de Deus, quando ele vem antes das necessidades das pessoas, quando ele ocupa o teu pensamento mais do que ele deveria ocupar, isso é pecado, é idolatria. E hoje nós lemos na nossa devocional, o Ronaldo lê um texto de Deus estar indignado com pessoas que eram idólatras ali no meio do povo de Israel. Indignado, ele fala, eu vou mandar, e vai acontecer, vou fazer, vou destruir. Porque ele não quer que o dinheiro ocupe o primeiro lugar na tua vida. Ele tem que ser só um meio para alcançar fins. Mas que Deus quer que nós prosperemos, Ele quer. E Ele indicou o meio. Como é que isso vai acontecer? Se Deus quisesse, Ele podia abrir o céu e fazer chover dinheiro em cima da igreja, para a igreja ser sustentada. Se Ele quisesse, Ele faria. Tem missionários no campo missionário que passam necessidade. Se ele quisesse, ele abriria o céu, ele mandaria lá tudo que eles precisam. Mas Deus não age dessa forma. Ele usa pessoas para dar aquilo que ele quer. Então ele dá riquezas para as pessoas que vão sustentar a obra de Deus, os ministérios, as missões. Ele usa pessoas. E as pessoas, quando Deus dá e a pessoa entende isso, essa pessoa é uma ofertante generosa. Ela oferta sempre. Ela está sempre ofertando na obra de Deus. Só aqui na igreja, na obra de Deus. Então seja uma pessoa generosa que não tem medo do dinheiro, não tem medo de ficar sem. Por quê? Porque eu fui moço e agora sou velho e nunca vi um filho de Deus, eu nunca vi uma pessoa reta diante de Deus mendigando pão. Amém? Hoje é dia de ofertar na missão Adore. Eu não sei, se você pode colocar no envelope, mas escreve, ou então manda um comprovante para Jace ou para Fernanda. O que é a missão Adore? É uma missão que está nos países da Ásia, principalmente Tailândia, Camboja, na Índia, que tiram crianças da pobreza extrema, das ruas e da prostituição. Mostrei um vídeo aqui falando sobre a missão Adore. O pessoal, os pastores do MFI, que contribuem para a missão Adore, porque lá eles dependem de que a igreja se levante para ajudar. E a nossa igreja também, nós estamos realizando coisas, os 4 pastores estão trabalhando, estão ali, vamos visitar, vamos convidar, vamos evangelizar. Eu quero desafiar vocês, que no próximo domingo vocês tenham empenho, estejam empenhados em trazer mais pessoas. Que vocês convidem mais alguém, amém? Quem vai convidar alguém?
Quem vai trazer alguém? Amém. Glória a Deus. Você vai dançar agora, Marcos? Ah, tá. Hoje, ele falou hoje não, tá? Quer dizer que ele vai dançar. Tá. Então vamos ficar de pé que eu quero orar por você. É o quê? Ah lá, o número da Jace. Manda um comprovante para o WhatsApp dela. Tá certo? Se você ainda não tem. Mas faça isso com propósito. Senhor, eu estou dando a minha oferta com propósito desse. Eu sei qual o meu propósito que eu estou buscando. Eu estou plantando uma semente na terra da igreja, da palavra de Deus. Amém? Quero orar por você que vai entregar seus dízimos, que vai entregar suas ofertas. Feche os seus olhos. Meu Deus, eu quero abençoar cada um que está dando agora a sua oferta, que está devolvendo o seu dízimo. A tua palavra garante que o Senhor quer fazer coisas boas para cada um aqui, Senhor. O Senhor quer abrir as janelas dos céus, quer fazer o dinheiro multiplicar, quer que venha dos 4 cantos da terra mais recursos financeiros, porque o Senhor não quer que o teu povo passe necessidade ou viva mendigar o pão. Pelo contrário, o teu povo é para ter abundância. Em nome de Jesus, eu apresento agora a oferta de cada um, apresento o dízimo de cada um, pedindo: Deus, vem, e que a tua palavra se cumpra nessas vidas, e que eles estejam, Pai, vendo transbordar por todos os lados, Pai, a semente vendo frutificar a 50, a 100 por um, que eles vejam uma abundância sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Pode trazer seus dízimos, suas ofertas, pode vir. Amém, pode sentar. Glória a Deus, nós somos uma igreja que ora, vamos orar de novo. Fechem seus olhos. Senhor, nós queremos, Pai, que a Tua palavra, meu Deus, seja transmitida, Pai. Que venha, meu Deus, o transbordar do Senhor, o transbordar do céu sobre as nossas vidas, porque nós precisamos, meu Deus, do Evangelho, nós precisamos da palavra, meu Deus, revelada, que é o Senhor, que ela seja revelação em nós e produza vida, Pai. Nós necessitamos da Tua palavra, a Tua palavra é pão da vida para nós, Pai, para que nós venhamos, meu Deus, sobreviver enquanto o Senhor não vem, Pai. A Tua palavra é o nosso alimento, até que chegue o dia, Pai, em que estaremos face a face contigo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu tô com medo de pregar aqui, gente. Meu Jesus da glória. Dona Emanuele quis ficar acordada. Ela quer participar do culto. Pensa o meu temor aqui, que hoje vai ser o dia, a Jace está ocupada. Hoje vai ser o dia que a Jace imitou o Bruno, que da outra vez que eu preguei, que ela deu um chorinho, o Bruno entrou naquela salinha ali com ela, gente, mas vocês tinham que ver a Jace imitando. Vem aqui, Jace, imitar rapidinho, como é que o Bruno faz para fazer a Emanuele dormir. Usa a maquininha como um bebê, porque, gente, às vezes eu tô sozinha fazendo ela dormir, eu venho a Jace na minha mente fazendo o Bruno dormir, porque eu não sei se vocês perceberam mês passado que a igreja estava meio tremendo assim, o chão estava tremendo. Não, o Bruno fazendo a neném dormir. Aí a Jace imitou a cena. Então vocês não perceberam que o chão estava tremendo assim, que tava tudo se abalando? Tava tudo balançando? Não, porque não, a cena é demais. Eu quero esperar a Jace vir aqui para ela fazer essa cena, porque foi incrível o tamanhozinho dela. Aí vocês imaginam 2 metros de altura fazendo o que 1 metro estava a fazer.
Justo agora não quer passar? Vem aqui, Jas, você é minha atriz. A Jas está sendo muito falada nas palavras, né, Jas? Semana passada o Bruno não parava de falar seu nome. Faz aí o Bruno fazendo a neném dormir, Jas. Vai, Jas, como que é? Você imagina 2 metros de altura. Ou ela dorme ou ela dorme. É, né? Gente, e aí hoje vai ser um dia que o chão vai tremer se caso alguém começar a resmungar ali, que quer dormir com a mamãe, aí o papai vai ter que fazer essa cena aí. Hoje, se o chão tremer, gente, é o Bruno, tá? Não é Jesus voltando, não. Vocês tenham paciência. Eu creio que Jesus nunca vai voltar no dia do culto, porque é o dia que está todo mundo crente, né? Ele quer outro dia. Amém. Bom, pode colocar o tema para mim, por favor? Eu quero falar hoje de um tema que ele é uma história. Alguém aqui conhece a história desse tema? Para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento? Quem aqui conhece essa história? Quem já ouviu falar dessa história? Para que o cordeiro... Você conhece? Levanta essa mão. Quem mais conhece aí? Só a pastora, gente? Ninguém mais? Você conhece, né, amor? Vou lembrar. Nossa, gente, isso é uma coisa que quem sabe não se pode esquecer. Mas é um movimento que começou no século XVIII. Um movimento de oração que durou 100 anos. E eles tinham 24 horas de oração. E tinham 2 irmãos que eram chamados os irmãos moravianos. E esses irmãos, eles ouviram falar que tinha um povo nas florestas da África e que 2.000 pessoas eram escravas. E essas pessoas iam morrer, iam serem escravos até o fim da vida, e elas iam morrer e elas nunca iam ouvir falar de Jesus. E esses irmãos, eles fizeram contato com o dono da ilha, perguntando se eles poderiam ir para lá falar de Jesus. E o dono falou: de jeito nenhum, porque eu não quero que fale essas baboseiras aqui. E aí depois eles tentaram... Bom, isso era no século XVIII, né, gente? Pensa, isso deve ter sido por carta, né? Pensa a distância que foi enviar e chegar, né? E aí eles negaram a resposta, eles perguntaram outra pergunta, né? Falando: e se a gente se oferecer a vocês como escravos para sempre? Aí ele falou assim: se vocês quiserem, mas nem a passagem eu vou pagar. Vocês que se viram para vir. Vocês vão vir ser escravos e nem a passagem eu vou pagar. E esses irmãos, eles, no dia em que eles tomaram essa decisão, eles estavam no porto se despedindo das pessoas da igreja deles, da família, e foi aquele choro intenso. E eles disseram, eles tinham uma frase que é assim: estou convencido de que eu não devo orar se eu não estou disposto a ser a resposta pelo que eu estou orando. Então, se eu estou orando para que aquelas pessoas sejam salvas, eu tenho que ser essa resposta. E aí eles colocaram essa frase, né, que é conhecida mundialmente no Evangelho: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Então eles disseram: eu vou dar a minha vida, nem vou vender, porque o homem nem a passagem quis pagar. Eu vou dar a minha vida para que o cordeiro receba essa recompensa como a minha vida. Eu vou me doar como um escravo para poder falar de Jesus para aquelas pessoas, para que eles não morram sem ouvir o Evangelho. Quem conhecia essa história? Poucas pessoas. Essa história é uma história tão marcante, para que a gente lembre que nem foi assim uma história da Bíblia, né? Uma história de 2 homens no século XVIII, que aqui, né, nessa história que eu li,
Não fala, né, se eles eram noivos, se eles tinham pretendentes, se namoravam, que idade eles tinham. Com certeza não eram jovens, né, porque não cita aqui filhos e esposa. Mas pensa, são pessoas que se doaram. Obrigada, Marcos. Pessoas que se doaram ao ponto de não ter vida. Nunca mais aqueles irmãos moravianos iriam ter vida, porque eles doaram a vida deles em prol do Evangelho, se doando como escravos, para que pessoas lá na África não morressem sem ouvir falar de Jesus. Isso é uma coisa, foram de barco, né, navio, para morrer, e eles se despediram ali naquele porto, porque nunca mais eles iam ver ninguém que eles conhecessem. Eles fizeram um contrato que era para sempre, era até a morte deles, quando eles entrassem naquela ilha. Tamanho amor em que eles estavam ali pelo Evangelho, e uma força, né? Estou convencido de que não devorar, se não estou disposto a ser a resposta pelo que eu estou orando. Isso é muito extraordinário. Até que ponto Cristo está sendo glorificado na nossa vida? Eu queria que você não respondesse, mas que você refletisse e você pensasse com você mesmo. A sua vida, né, não é assim, não vamos separar aqui a sua vida profissional, sua vida espiritual, a sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida em você como pessoa. Toda a sua vida tem glorificado a Cristo? Você, como pessoa, quando ninguém está te vendo, enquanto você vive os seus pensamentos, quando você anda sozinho, o que você fala, o que você faz, por onde você anda, tem glorificado a Deus? Responde para você mesmo. A sua vida tem representado que Cristo seja glorificado? Porque aqueles dois entenderam que eles precisavam doar a vida deles em vida, sabe? Doar a vida deles assim, não doar a minha vida para que quando eu morrer eu vá para o céu. Eles estavam preocupados com a vida daqueles que iam perder a eternidade. Aonde eles estavam teve um avivamento e todas aquelas pessoas foram tocadas. Então assim, a obra ali estava completa. Eles tinham um movimento de oração de 24 horas, que durou 100 anos. Gente, pelo amor de Deus, quando foi feito aqui na igreja aquele tempo de oração, foram 3 semanas? 3 semanas, né, de oração. Durou 3 semanas, certo? Aí pensa, aquilo virar 100 anos. Um mover. Então a obra onde eles moravam estava perfeita, completa. Não tinha mais propósito para ficar ali, sabe? Não tinha mais o que ser feito. Então, eles foram de uma forma forte, mas isso não é simples assim, né? Isso é uma coisa muito forte, muito intensa, muito profunda. Como essas pessoas, o que elas receberam de Deus? Qual foi o incêndio que causou ali naqueles dois, que fizeram com que eles tomassem uma decisão dessa? Que eles nunca iam ter o sonho de ter uma casa própria, de ter um carro, de ter uma família, de ter filhos, de ter vida, né? Eles não iam ter nada. Tudo ia gerar em prol de pregar o Evangelho e ser escravo. E eu queria que a gente abrisse em 2 Tessalonicenses 1:12, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Quem aqui gosta de ler a Bíblia? Amém? Abre aí em 2 Tessalonicenses. A gente vai ler o verso 12 do 1. E diz assim, 2 Tessalonicenses 1:12. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Para que o nome
do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus. Nós precisamos ter uma vida onde Deus seja glorificado. Vamos começar pela base, né? Vamos entender aonde esses dois chegaram, usando a vida deles como exemplo, mas entendendo que, primeiro, antes de tudo, a nossa vida glorifica a Deus quando ninguém nos vê. Os nossos pensamentos glorificam a Deus. Por onde os nossos pés andam, eles glorificam a Deus. O que nós fazemos com a nossa vida, isso está glorificando, exaltando o nome de Jesus, para que aquilo que Jesus fez na cruz, ele seja digno daquilo. Não que nós venhamos ser merecedores, mas o que Jesus fez valeu a pena? Ou vocês já ouviram aquela expressão que diz que Jesus é muito bom, mas o que estraga é o fã-clube. Está querendo dizer que Jesus é bom, mas os crentes é a pior coisa que existe na face da terra. E depois de ser crente por muitos anos, eu fui a ouvir, né, que as pessoas mais sem caráter, caloteiras, fofoqueiras, mentirosas, são os crentes. E isso foi uma decepção muito grande. Eu lembro quando eu era nova convertida, que eu fui saber, como que um crente é assim? Meu Deus, que vergonha. As pessoas quem já ouviu aqueles testemunhos daqueles caras que naquelas bocas lá, naquelas quebradas, eles cortavam a Bíblia assim por dentro, vestiam um terno e arrancavam tudo o miolo da Bíblia e colocava droga. Coloca a droga dentro, põe um terno e finge que é crente para poder vender droga dentro da Bíblia. E aí a gente vê tantas coisas, né, de pessoas que conheceram o Evangelho. Eu acredito que, eu diria, né? Eu prefiro acreditar que essas pessoas nunca tiveram uma experiência com Deus, nunca. Porque eu acredito muito que quem, né, o louvor, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe ver. Eu acredito nisso. Eu acredito que uma pessoa que teve uma experiência real, forte, verdadeira com Deus, quem teve um encontro pesado da glória de Deus, sentiu sobre a sua carne, não consegue voltar a pecar, não consegue. Você não vai conseguir. Uma pessoa que fica naquele esquenta, esfria, um dia eu quero beber, um dia eu quero fumar, um dia eu quero me drogar, um dia eu quero sair por aí, eu tenho desejo da rua, eu tenho desejo da night, da balada, do fluxo, ai, como eu queria estar nesses lugares, eu gosto daquelas porcaria. Nunca teve uma experiência com o Evangelho, não teve. É impossível. Você pode vir na igreja, você pode ser um cristão, você pode ser um dizimista, você pode ser muito abençoado, mas o Santo dos Santos, a glória de Deus, só quem desfrutou, aí glorifica a Deus com a sua vida. Você é uma pessoa que dá bom testemunho da glória de Deus na sua vida. Então, uma evidência que a glória de Deus passou por você, que você está fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus, é que a sua vida não é uma vida qualquer, não é uma vida que envergonha Jesus, não é uma vida em que você, escapou um palavrão, falei um palavrão, mas eu sou crente, né? Escapou sem querer. Não, quem pisou no Santo dos Santos não consegue falar um palavrão e tá tudo bem. Quem viveu uma experiência real não consegue ver a bebida e falar, nossa, mas me deu uma vontade de beber? Nossa, que saudade de encher a cara. Não consegue. A Ana estava falando daquelas misturas de fruta, gasificada, que fala?
É gaseificada? Fruta gaseificada. É isso que fala? É umas frutas diferentes que faz uma soda diferente, mas é com fruta e puxa o teor lá e não sei o quê. Aí a Ana já falou, olha, acho que você não vai gostar, nem pede que eu acho que você não vai gostar, nem eu vou oferecer para ninguém da igreja, porque lembra gosto de cerveja. Mas é refrigerante, vamos dizer assim, mas é um refrigerante tipo natural, de uma fruta natural, né? Fermentada, isso. Falou, você não vai gostar. Por quê? Aqueles que estão, sabe, assim, quente e frio, vai falar, que legal, só vou tomar isso agora. Eu vou me aproveitar, só vou tomar isso. Mas Cristo não é glorificado quando o seu prazer está no mundo. E isso é uma evidência de que uma experiência viva e real não aconteceu na sua vida. E quando eu lembro da minha vida antes de Jesus, a primeira coisa que me faz lembrar nem é tipo o que eu vivi. A gente também não pode ser, né? Nossa, vivi só uma porcaria. Não, existiram momentos bons. Só que a parte principal, mesmo de momentos bons ou momentos que nem eram pecaminosos e tal, mesmo assim, existia um vazio dentro de mim. E esse vazio só foi preenchido o dia em que teve uma experiência de Deus na minha vida. E aquilo me tocou tão forte, que eu fui me convencendo, sabe, daquela experiência, porque eu queria mais daquilo. Então era como, não foi uma experiência, né, com Deus que preencheu o meu vazio, acabou com tudo e pronto. Eu acredito que Deus possa fazer isso. Mas veio vindo aos poucos, sabe? Eu queria mais daquilo, eu queria mais. Eu queria que cada vez mais preenchesse aquele vazio. Então, quando eu lembro da minha vida sem Jesus, eu lembro que existia um vazio tão grande dentro de mim, que quando eu estava sozinha, ou quando eu ia dormir, a cabeça no meu travesseiro no meu quarto, me dava uma dor tão grande no peito, e que eu sabia que só Jesus que estava preenchendo aquela dor. Só Jesus estava fazendo aquilo. Então eu passei a ter uma experiência viva e real com Deus, porque eu acreditei que aquilo era a única coisa que estava me alimentando, me trazendo vida. Então eu não lembro do meu passado com saudade, porque todos os momentos do meu passado, depois que eles, mesmo que era um momento muito legal, quando ele acabava, eu ficava sozinha, doía meu coração, sabe? Eu sentia... Quem aqui já sentiu isso? Depois que tudo acaba, aí dá uma dor assim por dentro, aí você fala, nossa, mas parece que está faltando alguma coisa, mas estava tudo tão bom, eu me diverti tanto, eu fiz tudo que eu queria, eu tenho tudo que eu queria, estava tudo tão bom, por que eu estou sentindo isso? Até chegar um momento em que Jesus entrou na minha vida e eu quis mudar tudo, e ao ponto de assim, tirando tudo da minha vida que me afastasse de Jesus. Foi um processo longo, não foi rápido, demorou acho que em torno de mais de 2 anos para que aquilo eu conseguisse me libertar e me posicionar diante de tudo. Mas se isso não acontece, isso tem que acontecer com todos os crentes. Gente, tem crente que pode viver isso e demorar 20 anos. 30 anos. Pode acontecer. Porque se o meu demorou 2, tem pessoas que podem demorar muito mais. Depende da sua fome. Mesmo eu tendo muita fome, eu ficava muito desesperada. Mesmo assim, ainda era difícil. Porque eu não me via, né? Ainda. Eu não era uma pessoa que se drogava, que se prostituía, eu não era assim. Então, eu via a minha vida como uma vida normal. Então, se eu tivesse conhecido as igrejas modernas de hoje, talvez eu ficasse vendida, que eu poderia ter aquela vida e poderia colar aquilo com o evangelho, sabe? Porque eu não fazia nada de errado, mas eu queria me divertir, eu queria sair, eu queria ficar com as minhas amigas, eu queria ir para as festinhas e tudo mais. Até que Jesus entra de verdade na nossa vida, e eu sentia que
quanto mais eu renunciava àquilo, mais de Deus eu tinha. Mas se eu me envolvia com aquilo, menos de Deus eu tinha. E eu comecei a perceber isso, assim, nitidamente, bebê da fé. E eu comecei a perceber que eu sentia como se Deus estivesse distante de mim. Mas se eu me sacrificasse, eu sentia Deus mais perto. E Deus passou a ser uma coisa tão assim que você... Nossa, parece que eu estou comendo, eu estou me alimentando dele. Então eu vou morrer se eu não tiver isso. Então eu preciso me afastar daquilo que me afasta dele. E aquilo foi totalmente por amor, por puro amor. E quantas pessoas precisam de uma experiência real e viva com Deus? Só que a gente não pode ter uma experiência dessa na vida. Para que ele receba a recompensa de todo o sacrifício dele, a gente precisa passar a nossa vida até a morte buscando experiências vivas e reais com Deus. Por toda a nossa vida, por todos os dias da nossa vida. Se isso não acontece, também aquilo vai morrendo, sabe? Aquilo vai esfriando, aquilo vai perdendo a graça. E a gente não pode deixar com que aquilo que seja tão forte, com que seja tão lindo que você já teve com Deus, aquilo morra. Vamos abrir em Filipenses. A gente vai ler Filipenses 2. Filipenses 2:4. A gente vai ler até o 30. Porque Paulo está falando tão diretamente que parece uma coisa que Paulo escreveu ontem. Sabe? Paulo escreveu isso ontem e a gente conseguiu imprimir isso na Bíblia. Não parece ser uma coisa de mais de 2000 anos atrás. É impressionante. Eu vou ler aqui na minha. Diz assim: não atende cada um para o que é propriamente seu. Tem uma tradução da NVI que está mais atualizada? Aí já, a NVI já chega falando que você pode ser egoísta. Filipenses 2:4. Tem? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vai indo, a gente vai ler até o 30. Está chamando você de egoísta, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido
de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro de vocês. Enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Até aí. E aí Paulo falando, olha, é assim que se vive o Evangelho, não buscando os nossos interesses. Acho que são os 3 versículos aí que ele fala sobre isso. Não busca seu próprio interesse, busca fazer o que... as causas, né, de Jesus, sabe, não fica preso naquilo que é a sua própria vida. Esses homens que ele cita, né, Timóteo, Epafrodito, que são homens que estavam ali se doando pelo Evangelho, doando a vida deles, doando o tempo deles. Tem pessoas que não querem doar o tempo de ir no culto, não querem ir no culto, não tem prazer de cultuar o Senhor, quanto mais vai doar o seu dia a dia, por amor da vida de alguém, por amor ali dá às vezes um sorriso, que seja uma coisa às vezes tão simples e tão pequena, mas às vezes passa despercebido, e a gente fica preso na nossa própria vida, e a gente não se coloca a se voltar para o Evangelho, em buscar que primeiro a nossa base esteja consertada, esteja como desses irmãos moravianos, esteja como a de Paulo, de Timóteo, Epafrodito, para que a gente se coloque numa brecha na causa da vida das pessoas. Quando eu vou para qualquer lugar, eu fico pensando, Deus, me dá uma oportunidade para que eu possa falar de Jesus, para que eu possa testemunhar Jesus na minha vida de alguma forma, né? A Manu, ela é o meu carro-chefe, posso falar de Jesus em qualquer lugar, todo mundo chega, ai, que menina linda, eu já começo a dar o testemunho, ela é um milagre, eu não podia ter, e eu esperei 5 anos, e foi a glória de Deus na minha vida, Deus falou muito comigo sobre essa menina, e tal, nossa, as pessoas ficam, nossa, que forte, é mesmo, e tal, então onde eu vou, eu consigo falar de Jesus o tempo inteiro. E às vezes eu começo a falar de Jesus com algumas pessoas e falo, meu Deus do céu, como tem gente desviada, como tem gente que já passou pela experiência do Evangelho, e a pessoa fica ali, nossa, um dia eu soube como que era viver milagres de Deus, um dia eu soube como era,
nossa, mas já faz muito tempo, e aí eu não tenho mais tempo, papapá, e a pessoa começa a falar ali, e você vê como é fácil você ter vivido coisas de Deus e de repente você se afastar, você se esfriar totalmente, sabe? De uma forma assim que nunca mais consegue voltar. E isso, ali a gente leu em algum dos versículos que fala, olha, você precisa ter temor e tremor. Também operai a vossa salvação com temor e tremor. Sempre sejam obedientes. Aí Paulo fala, né, na minha ausência, tenha temor e tremor, porque é uma coisa muito fácil de você não querer mais nada, e você ser um desviado e que sabe tudo de Deus, e você se fecha. Então nós temos dois caminhos: ou a gente vai se aproximar mais de Deus para que a gente tenha mais experiências com Deus, a gente sinta mais fome de Deus e a gente queira cada vez mais cumprir aquilo que a Bíblia diz. Porque depois que a gente estabeleceu a base da nossa vida, que a nossa vida glorifique a Deus, nós temos a missão da mensagem, de falar de Jesus o tempo todo. E a gente sempre se preocupa, mas como que essa pessoa vai para a igreja? Essa pessoa vai morar muito longe? Essa pessoa é desviada? Essa pessoa não sei o quê. Não é problema seu. Amém? Não é da sua conta como vai acontecer. A sua missão é falar de Jesus aonde você estiver. Como aquela pessoa vai conseguir, como ela vai um dia para a igreja, isso não é problema seu. Você tem que fazer a missão de passar para frente o evangelho, que eu falei da outra vez, né, como uma batata quente. Ou você passa essa mensagem, ou ela morre nas nossas mãos. E vamos abrir em Filipenses 1:18, só um pouquinho para trás. Filipenses 1:18 diz assim: mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Não importa como você faça isso, não importa onde você faça isso, não importa de que jeito você faça isso. Eu ficava, Deus, me dá uma estratégia. Agora minha estratégia é minha filha. Que eu falo, para ter meu primeiro filho, foi tudo normal, foi tudo fácil, eu não tive problema nenhum, foi tudo maravilhoso, eu nem sentia que estava grávida na minha primeira gravidez. Mas para vir a segunda e tal, foi coisas milagrosas de Deus, porque eu dependia de Deus todos os dias. Aí para mim é uma coisa tão natural, aí depois eu fico pensando, né? Como que as pessoas vão interpretar que Deus falou com ela, né? Nossa, que coisa estranha. Eu fico, meu Deus, como que as pessoas vão entender isso? Ah, não é problema meu, se elas quiserem isso, elas que busquem. Eu estou fazendo a minha parte. Foi o que aconteceu. Deus falou comigo mesmo. Foi quase de aparecer assim para mim na sala da minha casa, como fez com Maria. Eis que dará à luz a um filho. Foi desse jeito. Quem quiser acreditar, que acredite, porque está ali, né? Quem viveu comigo 5 anos, eu vi tantos testemunhos das pessoas dizerem. Eu tinha pessoas que falaram, né, que tinha mioma, tinha ovário policístico, tinham, como fala, negócio de fertilidade, era estéril, tinha uma trompa só, e não sei o que, pessoas que tinham inúmeros problemas, mas eu não tinha nada, não tem nada em nenhum exame que comprove alguma coisa, era só um momento, e que ali Deus foi glorificado. Então, o que tem na sua vida que você pode chegar em qualquer pessoa e de repente começar a falar, nossa, Deus fez tal coisa na minha vida? Menina do céu, olha, vou te contar. Não sei se você acredita. Você acredita nas coisas de Deus? E você ali poder contar milagres, contar das coisas que Deus fez. Sabe o que aconteceu semana passada? Sabe o que aconteceu ontem? Não ficar também assim, né? Nossa, há 20 anos atrás Deus deu um milagre na minha vida. Conte das coisas que Deus tem feito agora na sua vida. Recentemente. Fale, faça como Paulo, não importa, contanto que Cristo seja anunciado. Você precisa falar, você precisa anunciar. Sabe por quê? Apocalipse 14:14.
Paulo disse, né? Vocês precisam ter temor e tremor. Olha o que está escrito em Apocalipse 14:14. Jesus, ele é a imagem, deixa a imagem do tema, que tem um cordeiro ali, né? Esse cordeiro, Jesus, ele veio como esse cordeiro. Mas quando ele voltar, ele vai voltar igual um leão, bravo. E em Apocalipse 14 diz assim: e olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Você acha que ele vai vir para fazer carinho em você? Vai vir, olha, eu vim te abraçar? Ele vem com uma foice. Ele vem bravo, e ele vem bufando, e ele vem, e as nuvens vai saindo da frente dele, a terra estremece, vai ser uma loucura o grande dia. Só aqueles que amam a presença de Deus e que desfrutam de experiência com Deus, amam o grande dia que será para aqueles que esperam um dia maravilhoso, e para aqueles que viveram uma vida de qualquer jeito será o grande dia terrível. E Romanos 8,19, volta mais um pouquinho lá para trás. Romanos 8,19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma ardente expectativa. Sabe aquela pessoa que parece que nem está ligando para você, mas por dentro ela tem uma grande expectativa, ela tem um desejo imenso de que você fale de Jesus para ela. Ela está clamando para falar: eu quero ouvir, eu quero saber quem é Jesus, eu quero saber disso. E vamos abrir em 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, 2. Se não fosse para que a gente falasse de Jesus, quem é que acredita que depois que você se converte, é para que você tenha uma vida maravilhosa? É sim, mas se fosse só para isso, a gente podia morrer, porque lá no céu vai ser melhor. Então, se fosse para que você soubesse de Jesus e a sua vida fosse para ser ótima, incrível aqui na terra, você podia morrer. Aceitei Jesus. Aí ia ser meio difícil, né? Os pastores iam ter que ficar evangelizando pessoas, tendo gente aqui para levar para o funeral, porque aceitou Jesus, pode morrer. Lá no céu a vida vai ser muito melhor. E os pastores iam ficar aqui na terra. Não, vocês iam ficar, vocês são sêniors. Eu vou embora. E aceita Jesus, morre, pronto. Mas para que todos nós tivéssemos a responsabilidade, o compromisso de transmitir a mensagem, nós ficamos na terra. Então aceitar Jesus e continuar na terra é um presente de Deus só para que a gente fale do Evangelho. 2 Timóteo 4, verso 2, diz assim: que pregues a palavra. 2 Timóteo é o 2, põe o 2. Pode pôr o 2, Daniel. 2 Timóteo 4, 2. Vamos ler na NVI. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Que as pessoas, né, falam: ah, mas a doutrina da sua igreja pode usar calça. Gente, isso não é doutrina. Doutrina é a palavra de Deus. Doutrina não é calça, ou não é saia, não é vestido. Doutrina é a palavra de Deus. Amém? E usar saia, usar vestido, usar calça, isso é regra. Foi um ponto que a gente usou ontem no encontro de casais. Regras e princípios. Nós precisamos adequar regras para que a gente cumpra princípio. Não é uma regra, uma lei
você fazer a corte no namoro. Isso não é um princípio de Deus. Isso não está na Bíblia, que você é obrigado a fazer isso. Mas é uma régua que quem adequa isso para a sua vida vai conseguir cumprir o princípio de santidade. Amém? Amém? Então, você precisa abranger inúmeras regras na sua vida para que você consiga cumprir princípios de Deus. Se você é uma pessoa que não tem regra para nada, você nunca vai conseguir cumprir princípio em Deus. Você vai ser uma pessoa, sabe, assim, onde o vento leva. Mas se nós estivermos preparados a tempo e fora de tempo, preparado o tempo todo, sabe, você tem algo na ponta da sua língua para que você fale de Jesus em qualquer lugar, a qualquer momento, o tempo todo. Tenha preparado uma palavra, tenha preparado um testemunho de milagre, tenha preparado... Se você não tiver nada, você fala assim: você acredita que lá na minha igreja aconteceu papapá, 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 e você conta. Você sabia que tinha um casal que o sonho deles era ser dono de uma confeitaria, e Deus deu para o filho dele, sem investimento nenhum, entrar numa sociedade, ser dono de uma confeitaria chique com... Como que é o nome? Estilo francesa, sem R$1 no bolso. Você acredita que Deus fez isso? Você pode falar assim também. Aí a pessoa vai falar: nossa, que milagre, né? Meu Deus. Aí você pode contar o milagre de alguém também. Amém. Não importa. Fale. Abre agora em 1 Pedro 4:11. Pode colocar aí na NVI para mim? 1 Pedro 4:11. Esse é o último, tá? Esse é o último. 1 Pedro 4:11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre e amém. Para que em tudo Deus seja glorificado. Em tudo que você falar, em tudo que você fizer, por onde você andar, para que em tudo Ele seja glorificado na sua vida. Quando você estiver na sua casa, varrendo a casa, que Deus seja glorificado com isso. Quando você estiver lavando a louça, que Deus seja glorificado com isso. Quando você estiver dormindo, quando você estiver acordado, quando você estiver tomando banho, quando você estiver fazendo xixi, quando você estiver... Porque, gente, vou falar uma coisa bem íntima. Quem aqui já teve intestino preso sabe que quando seu intestino funciona, Deus é glorificado, não é? Porque não tem coisa pior do que você ser uma pessoa com intestino ruim, com o intestino preso. Isso é terrível. Então Deus é glorificado até quando você come, quando você dorme, quando você vive, quando você faz suas necessidades, porque você glorifica a Deus, de forma que você diz assim: ai, Senhor, muito obrigado, Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Quando você faz xixi, seus rins funcionam. Quem aqui já teve cólica de rim? Quem aqui sabe o que é fazer xixi com pedras, com sangue? Meu Deus, isso é terrível. É uma dor terrível. Então, quando você pode viver sem dor, porque só quem teve dor sabe o que é o momento da dor. Você sabe que Deus está sendo glorificado, porque você está num corpo saudável, perfeito, numa vida boa, numa casa boa, e Deus tem sido glorificado com isso. Amém? Então, vamos ficar de pé. Eu vou pedir para o Jucimar colocar para mim Ricardo Robortella, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Eu quero que, enquanto você for orar, você possa dizer: Senhor, toca na minha base. A sua base precisa estar transformada, precisa estar tocada, precisa estar limpa, precisa estar livre. Porque Deus precisa
ver você, você precisa deixar Deus ver você quando ninguém te vê. Quando ninguém está vendo você, quem é você? Quem é essa pessoa sozinha, nos seus pensamentos, no seu próprio mundo? Essa é a parte mais importante, porque nós não podemos pregar o evangelho quando a nossa base não é Jesus. Se a sua base não é Cristo, o seu primeiro pensamento não é Cristo, você não está pronto para falar de Jesus. Porque você está sujo por dentro. Você precisa de transformação, você precisa de um toque de Deus. Mas se você aceitou Jesus, você tem a responsabilidade de passar o evangelho para frente. E Deus vai usar a sua vida. Uma das coisas que Deus falou comigo essa semana, enquanto eles vão colocando ali, eu fiquei, sabe assim, quando você de repente parece que recebeu um estralo, Deus falando comigo que os dons precisam ser revogados, os dons precisam ser buscados, os dons precisam trazer à existência, porque o único propósito de nós termos dons é para que as pessoas sejam salvas, é para que as pessoas saibam que o poder de Deus é real. Sabe, é um início que a gente possa chegar, olha, eu vou falar de Jesus para você, e bababá, e chega falando. Mas no dom, a gente pode chegar nas pessoas e falar, olha, Deus falou para mim que o seu nome é tal, que você mora não sei aonde, que você não sei o que aconteceu isso na sua vida. E que hoje você está desesperado, deprimido, você quer se matar e tal, e a pessoa começa a chorar. Isso é dom. E nós precisamos buscar os dons. Nós como igreja não podemos deixar o dom morrer, porque o dom não é para que a gente brilhe, o dom não é para que a gente fale, nossa, fulano tem um dom. Não é para isso. O dom é para que as pessoas saibam que o poder de Deus existe. E quando uma pessoa com dom chega assim, na outra ela fala, meu Deus, Deus existe mesmo. Porque era impossível alguém saber de uma coisa dessa. E eu fiquei tão estralada com isso, pensando, falando, meu Deus, o Senhor precisa ativar os dons em nós. Porque tem muitos dons a serem liberados sobre a igreja. E a gente não pode só querer uma boa vida, a gente precisa dos dons do evangelho. Os dons, eles são armas, eles são equipamento para que a gente fale do nome de Jesus. Pode colocar. Precisa acelerar um pouquinho, que tem a ministração. Então, essa noite, você vai falar, Senhor, eu quero ser transformada, eu quero ser limpa, eu quero ser mudada, eu quero receber do Senhor essa noite, porque eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida, eu quero fazer o seu sacrifício valer a pena. Eu não posso ficar calado com tudo que eu sei. Eu sei de muita coisa, Deus, eu preciso transmitir isso, eu preciso passar isso para frente. Eu preciso dividir isso com alguém. Coloca pessoas no meu caminho, Deus, para que eu possa falar do seu amor, para que eu possa falar do que o Senhor é a vida. Fecha seus olhos e vai falando com Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor use a minha vida, porque eu quero que faça valer o teu sacrifício por mim. Só pela graça que isso acontecerá. Entregar minha vida é um dom do Senhor, e é o Cordeiro que reina entre nós. Eu dou minha vida, sim, eu dou minha vida como oferta. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do teu sopro vivo, suave.
Nós precisamos do sopro, do fôlego de vida. Precisamos do fôlego de vida do Senhor. Precisamos ser soprados, Deus. Precisamos, como o Senhor fez ali com Josué, quando o Senhor falou com ele e o Senhor soprou vida nele, dizendo que ele era forte, que ele era corajoso, que ele era capaz daquela missão. Que essa noite, meu Deus, venha um sopro de vida em nós. Um sopro, meu Deus, em que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos ousadia, que nós venhamos falar do Evangelho o tempo todo, que nós venhamos glorificar o nome do Senhor na nossa vida o tempo todo, falar das grandes coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. Meu Deus, há tanto que nós aprendemos, há tanto que nós sabemos, e nós precisamos dividir, nós precisamos transmitir, Senhor, a mensagem que está guardada dentro de nós, Pai. Faz a mensagem explodir nas nossas vidas, para que venhamos, Evangelho, como aqueles irmãos moravianos, Pai, que tiveram tanto amor pelo Evangelho, que cumpriram uma missão onde eles estavam e que mudaram de lugar. Ah, meu Deus, usa as nossas vidas para cumprir uma missão em Sumaré. Que Sumaré não fique uma cidade abandonada, uma cidade, meu Deus, aonde tem acontecido tantos assaltos. Nós queremos repreender, meu Deus, todos esses assaltos que têm sido atacados na nossa cidade, porque nós somos voz profética da nossa cidade. Nós que damos voz de comando aqui, e nós dizemos não na nossa cidade. A nossa cidade não será alvo de assalto desse espírito de roubo, esse espírito de lobo que ficará rondando Sumaré. Sumaré, Deus, tem sido uma cidade em que o Senhor tem resgatado, em que o Senhor tem transformado. A cidade em que nós nos orgulhamos de morar, e que nós temos visto, Pai, a evolução desse lugar, e nós abençoamos Sumaré, Pai. Que a missão se cumpra, que a missão do Evangelho se cumpra na cidade de Sumaré, se cumpra nos bairros, se cumpra em cada bairro, em cada rua, em cada vizinho, Pai. Que todos que estão nessa cidade, que não se converterem, que se mudem daqui, e que bandidos de outras cidades não vão conseguir entrar nesse lugar. Eu quero chamar você aqui para frente para orar comigo. Nós vamos orar juntos por essa cidade, pelas nossas ruas. Esses dias aconteceu um assalto do lado da minha casa. 5 minutos que o Bruno tinha acabado de entrar em casa e guardar o carro. Por toda a cidade nós temos ouvido, vem aqui para esse meio, nós temos ouvido ataques de assalto. Quantas pessoas estão andando com medo na nossa cidade? Vem para esse meio, vem todo mundo aqui, deem as mãos. Nós vamos nos unir. Vamos nos unir fazendo uma força. Que a cidade de Sumaré precisa de uma voz profética, que somos nós. Nós somos a voz profética de Sumaré. Por causa da nossa boca, por causa da nossa profecia que nós vamos lançar. Abaixa um pouquinho. A profecia que nós vamos lançar sobre o céu de Sumaré vai fazer com que haja proteção na nossa casa. Você não vai ser assaltado quando você chegar na garagem da sua casa. Tenha fé nisso. Você não vai viver o terror de um assalto, de uma invasão na sua casa, de acidente, de morte, de doença. Isso não vai nos alcançar. As doenças novas que têm sido ditas, nós somos a voz profética. Por causa de nós, Cristo vai ser glorificado. Por nossa causa, Cristo vai ser engrandecido, exaltado. E nós vamos abençoar aquelas pessoas que precisam de Jesus, que estão ao nosso lado. Elas serão abençoadas por nossa causa.
Eu quero que seja mais. Esses dias na nossa vida foi igual Salmos 91. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Foi exatamente assim. Um vizinho foi assaltado e o outro vizinho, um bêbado, bateu no caminhão dele. E eu não quero isso. Eu agradeço a Deus porque não foi comigo, mas eu fico triste porque foram meus vizinhos. Eu não quero que isso aconteça do meu lado. Por causa da nossa vida ali, os meus vizinhos também vão ser abençoados e os seus também, em nome de Jesus. Vai haver bênção na cidade de Sumaré, porque a cidade de Sumaré, há 20 anos atrás, era uma cidade onde não tinha famílias. Era uma cidade que todo mundo era padrasto, era madrasta, era abandono. E Deus tem restaurado essa cidade. Deus tem estabelecido Sumaré com bênção. Sumaré tem se tornado uma cidade referência. O Hospital Estadual de Sumaré é referência no Brasil, é conhecido. E nós vamos glorificar a Deus por isso. Eu quero que tudo que você sabe de bênção, de profecia, que você possa lançar sobre essa cidade, porque vai tocar você, vai tocar seus vizinhos, vai tocar sua família. Que você tenha uma visão, que todas essas palavras que você está lançando, elas estão pairadas sobre o céu de Sumaré. E uma atmosfera de glória, uma atmosfera de uma missão que vai se cumprir nessa cidade, está sendo estabelecida agora. Em nome de Jesus, a missão do Evangelho está se estabelecendo agora na cidade de Sumaré. Nós estamos agora reivindicando o reino de Deus. Nós estamos agora clamando para que a missão do Evangelho venha se estabelecer em cada casa. Que cada família possa ter a experiência, a oportunidade de ouvir falar do nome de Jesus e poder viver grandes milagres, que hajam grandes curas, que na cidade de Sumaré não vai ter doença, na cidade de Sumaré não vai ter gente desempregada, na cidade de Sumaré não vai ter escolas invadidas por atentados. Em nome de Jesus, nós estabelecemos sobre essa atmosfera dessa cidade, sobre os 4 cantos desse lugar, que essa cidade é bendita e que vai se cumprir a missão do Evangelho nesse lugar. E nós vamos ter que mudar daqui para pregar o Evangelho em outro lugar, porque vai ficar pronto a missão em Sumaré. Senhor, nos dá unção, nos dá graça, nos dá poder de profecia agora, para que a gente lance palavras sobre o solo fértil dessa cidade, e essa cidade esteja recebendo agora, Pai, para que os corações nessa cidade comecem a se amolecer. Todos os corações da cidade de Sumaré comecem a se amolecer agora. Que hajam corações amolecidos, em nome de Jesus. Nós repreendemos os fluxos, nós repreendemos os bares, nós repreendemos que essa cidade tenha um monte de gente bêbada, louca. Nós não aceitamos isso. Sumaré vai ser uma cidade decente. Sumaré vai ficar conhecida como uma cidade tocada por Deus. Sumaré vai ser conhecida como uma cidade avivada, como das Ilhas Fiji. Será um lugar, meu Deus, onde as plantações aqui vão precisar de 2 homens para carregar, porque haverá um avivamento na cidade de Sumaré. O Senhor vai tocar a política de Sumaré. O Senhor vai tirar os políticos corruptos da nossa cidade. E que vai haver, em nome de Jesus, todos os lugares dessa cidade benditos. Tudo nessa cidade será bendito. O Senhor vai dar anistia para o povo de Sumaré. Nós não teremos um povo endividado nessa cidade. Nós não teremos um povo de nome sujo. Nós teremos um povo abundante, um povo próspero, um povo saudável. Nós teremos um exército de Cristo nesse lugar, Pai. Que aqui seja como ficou a cidade de Santarém. Meu Deus, toca Sumaré, que se espalhem células em cada casa,
que se possa espalhar, meu Deus, o evangelho do Senhor por esse lugar. Nós lançamos palavras de bênçãos, Pai, lançamos a bênção do Senhor, lançamos em nome de Jesus, meu Deus. Haja bênção, haja prosperidade, os negócios em Sumaré possam prosperar. Todos aqui que tem negócio em Sumaré, que seja próspero, que seja bendito, que seja abençoado, que não falte clientes para nenhum que está aqui, meu Pai. E que o Senhor dê ideias para aqueles que querem abrir negócios, serem donos dos seus próprios negócios. Nós abençoamos, meu Deus, abençoamos que toda a pobreza vai sair dessa cidade. Toda a pobreza não vai ficar nessa cidade. Em nome de Jesus, a prosperidade vai tocar cada casa. Em nome de Jesus, haverá fartura em cada mesa dessa cidade. Haverá fartura nos nossos vizinhos. Em nome de Jesus. E o mais importante, Pai, que essa cidade receba, que seja o evangelho, Pai. Que cada casa, cada coração receba o evangelho, meu Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te louvamos, meu Deus, por essa cidade maravilhosa que o Senhor nos estabeleceu. E que em nome de Jesus haja coragem para que venhamos falar do evangelho, Pai. Muito obrigado, leva-nos debaixo da cobertura do teu sangue, em nome de Jesus. Que você dê um forte abraço em quem está do seu lado e você possa abençoar a semana dessa pessoa, falando que a sua semana seja extraordinária, que você consiga falar de Jesus para as pessoas.